E aí pessoal, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. Bom, a segunda lei da termodinâmica, ela se baseia em dois enunciados. O enunciado de Kelvin Planck, tá? A gente vai chamar apenas de enunciado de Kelvin Planck, e o enunciado de Clausius, tá bem? Vamos lá. Então, o que diz o enunciado de Kelvin? Eu vou supor que uma máquina térmica é composta por esse sistema. Aqui eu tenho um ambiente que eu vou chamar de fonte quente. Isso aqui é para representar qualquer ambiente qualquer ambiente que forneça calor e transforme em trabalho. Aqui também é a nossa fonte quente. A fonte quente é o ambiente que tem a temperatura alta. Tá? Legal. Enquanto essa parte aqui de baixo vai ser a nossa fonte fria. O enunciado de Kelvin diz que se eu fornecer uma certa quantidade de calor para essa máquina térmica, é impossível 100% desse calor ser aproveitado. Então, o enunciado de Kelvin diz que é impossível você ter 100% de rendimento. Então, para cá eu tenho o trabalho sendo utilizado e o que sobrou na minha máquina térmica é o que a gente chama de variação da energia interna. Tudo bem? Então, ele diz que é impossível isso aqui acontecer. Ó. O que pode acontecer é esse caso. O enunciado diz que é impossível ter o calor e 100% desse calor se transformar em trabalho. Tudo bem? Isso o enunciado diz que é impossível. Então, para a gente escrever o enunciado, o que diz o enunciado de Kelvin? É impossível uma máquina térmica ter 100% de rendimento. Legal? Então, ó, é impossível haver 100% de rendimento. Tudo bem? Ah, professor, mas eu já ouvi falar de um tal de ciclo de Carnot. A gente vai chegar lá. Beleza? Show de bola. Deixa eu só te falar fazer uma observação. Nesse caso aqui, nesse caso que nós temos, a fonte quente ela tem uma temperatura T1. Tudo bem? A fonte fria tem a temperatura T2. Se a gente fosse representar aqui essas temperaturas, a gente escrever assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Eu ia ter uma relação aí entre a fonte quente e a fonte fria sobre temperatura e calor. Vou te mostrar com essa relação e é extremamente importante na hora da prova, tá? Então, olha o que acontece aqui, ó. Olha só. Aqui em cima, que é a fonte quente, eu tenho uma quantidade de calor Q1 e aqui eu tenho uma temperatura T1. A gente vai supor que a quantidade de calor que sai da fonte quente, nós vamos chamar ela de Q1, tudo bem? A quantidade de calor que vai ser usada aqui vai continuar sendo trabalho, tá? Continua sendo trabalho. Enquanto a quantidade de calor que vai embora, aquela variação da energia interna que a gente viu aqui em cima, nós vamos chamar ela de quantidade de calor Q2, porque esse Q2 é o que vai embora para a fonte fria, tá vendo? Ó? T2, Q2 que é a quantidade de calor da fonte fria, e T2 vai ser a temperatura da fonte fria. Existe uma razão matemática que é proporcional, tá? Essa temperatura é proporcional a essa quantidade de calor, ou seja, se você fizer a quantidade de calor Q2 sobre a quantidade de calor Q1, é proporcional à temperatura da fonte fria, T2, sobre a temperatura da fonte quente, T1. É extremamente importante essa equação, porque ela vai ajudar a gente quando nós formos chegar lá na parte de rendimento. Tá? Em rendimento a gente vai usar isso aqui. Então, tá aí uma formulinha que você pode usar, tudo bem? Para achar aí a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Bom, o segundo enunciado é o enunciado de Clausius. Bom, o enunciado de Clausius ele fala
uma coisa também que é impossível, mas não é de 100% de rendimento. O enunciado de Clausius, ele fala para a gente que é impossível eu transferir calor de uma parte fria para uma parte quente de forma espontânea. Ah, professor, eu sei que o calor, o fluxo natural do calor é o que, gente? O fluxo natural do calor é do quente para o frio. Esse aqui é o fluxo natural do calor. A gente sabe que o calor, quando ele migra de um ponto para o outro, naturalmente ele vai o quê? Do ponto quente para o ponto frio, do corpo quente para o corpo frio. O que o enunciado de Clausius diz pra gente que é impossível você transmitir calor, mas de forma o quê? Espontânea. De forma espontânea é impossível. Mas é impossível transferir? Claro que não. Espontaneamente é impossível, mas se eu usar um motor, se eu usar um agente externo, eu consigo. Um exemplo disso é a geladeira, tá? Ó, isso aqui é o funcionamento da geladeira. Sabe aquelas grades que ficam às vezes, né, que hoje não aparece mais, mas antigamente apareciam umas grades em geladeira, atrás dos aparelhos assim frigoríficos tinham esse tipo de grade. Né? O que acontece na geladeira, o funcionamento, eu estou pegando o sistema da geladeira e estou colocando aqui para frente, tá bem? Então olha só o que acontece. Aqui eu tenho um sisteminha. Aqui em cima, no caso, é o congelador, né? O freezer. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa parte aqui é o freezer. E aqui embaixo é onde ficam os alimentos, tá bom? Deixa eu escrever aqui que isso aqui é uma geladeira. Então o que acontece, pessoal? É o seguinte. Olha só. Vamos começar aqui. Aqui embaixo eu tenho um motor, tá bom? Esse motor, ele é o cara que está realizando o trabalho. Tá bom? O trabalho está sendo realizado por ele. Ele tem uma válvula que está comprimindo o ar. Então, olha só. Ele está jogando o ar aqui. Né? Na verdade, ar, eu falei agora, não é ar. Né? Falei válvula, pensei em ar. Não é ar. O que existe aqui dentro é um fluido refrigerante. Tá bem? É um fluido que resfria. A função desse fluido é resfriar todo o sistema. Beleza. Aqui então, ó, eu vou ter fase gasosa. Beleza? Vou ter fase gasosa. Então, esse fluido vai subir. Essa parte aqui de cima, a gente chama ela de condensador. O que é um condensador? O nome já diz, o condensador é a parte da geladeira que vai transformar esse gás em líquido. O que é uma condensação? Né? A condensação é quando eu pego um gás e transformo ele em líquido. Então, olha só. Pelo fato dele condensar aqui, ó, essas moléculas vão acabar ficando mais próximas e vão ficar liquefeitas. Então, olha só. Eu estou vindo para a fase gasosa. Ó. Até aqui é gasoso. Entrou no condensador, já começa aqui a ser líquido. Gasoso e líquido. O condensador, a função do condensador é deixar líquido. Essa parte aqui é uma válvula de expansão. Legal? Isso aqui é uma válvula de expansão. Isso aqui é uma válvula, é um compressor, tá? Uma válvula de compressão para jogar o gás ali, tá bom? Esse fluido. E aqui é a válvula de expansão. O que a válvula de expansão faz? Quando esse fluido chega aqui, totalmente comprimido, bem comprimido, a válvula libera ele. Ela libera como se fosse, já viu o spray aerosol? Libera ele como se fosse um aerosol. Essa expansão repentina desse fluido faz com que ele entre aqui no congelador, de novo na fase gasosa. Então ele entra aqui gasoso de novo. Gente, só que essa rápida expansão faz ele chegar aqui bem gelado. Ou seja, ele acaba recebendo calor, tá vendo? Ele recebe o calor. Beleza? Ele recebe o calor aqui do congelador, dos alimentos, recebe o calor de todo mundo aqui. Esse calor que ele está recebendo aqui, gente, é como se fosse o calor da fonte quente. Legal? E essa parte aqui do condensador é a parte em que ele perde o calor.
Ele perde o calor aqui. É por isso que os equipamentos de refrigeração, sempre nesses equipamentos tem partes que são quentes, são aquecidas, tá bom? Então aqui, ó, ele perde o calor Q2, é o calor que vai embora, tudo bem? Seria aí, no caso, o calor que vai para a fonte fria. E aqui é o trabalho, legal? Se a gente fosse representar uma máquina frigorífica em função de uma máquina térmica, o desenho seria assim, ó. Eu tenho a parte quente, a fonte quente. Tenho aí a máquina térmica. O caminho é o contrário, tudo bem? O caminho é contrário. A gente tem o calor, ó. O calor aqui da fonte fria vindo. Opa, vou pegar outro vermelho aqui. Eu tenho aqui Q2. O trabalho, ao invés de estar sendo exercido pelo sistema, pelo gás, pelo fluido, repara que o trabalho está entrando, ó. Então aqui é o trabalho e aqui, no caso aí, ó, o calor da fonte quente. Tudo bem? Q1. Nessa parte de cima, fonte quente, e na parte de baixo a fonte fria. Ou seja, o ciclo de uma máquina térmica normal é esse aqui, ó. Olha, o ciclo da máquina térmica normal é via o calor da fonte quente, realiza o trabalho, tá vendo? Como aqui embaixo, vem o calor da fonte quente, usa para realizar o trabalho, o restante vai embora para a fonte fria. De uma máquina frigorífica, diferente de uma máquina térmica, a função dela aí, ó, é tirar calor do ambiente, não dar calor para o ambiente. Tudo bem? Então, o ciclo de uma máquina frigorífica ela é contrário a uma máquina térmica comum. Tudo bem? Pessoal, espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.